O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e o obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor e o salmista, ele nos ajuda a louvar, a agradecer a Deus, dizendo: minha boca se encha de louvor para que eu cante a vossa glória. Nenhum de nós
pode cantar a glória de Deus e os seus louvores, se não for através da ação do próprio Deus, da ação do seu Espírito. É só no Espírito que nós podemos preparar o nosso coração para viver bem e conseguir penetrar neste santo mistério do Natal. A liturgia de hoje, ela traz para nós acontecimentos que aos olhos humanos era impossível. Duas mulheres que eram estéreis, ambas já de idade avançada, e ambas, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, se tornam mãe. E a liturgia, ela nos confronta e nos ajuda a entender que na nossa esterilidade, ou seja, na nossa fraqueza, naquilo que nos falta, naquilo que em nós é árido, o Senhor ali pode entrar e mudar todas as coisas. Isabel sofria, vai dizer a palavra, conclui-se justamente dizendo isso: eis que o Senhor me tirou daquela humilhação pública. Hoje nós temos uma compreensão diferente da esterilidade. Com todo o avanço da tecnologia, da ciência, nós sabemos que por N situações uma mulher pode ser impedida de gerar filhos. Mas naquela época, de modo particular, ali diante daquele povo, sendo gerar um filho um sinal da bênção de Deus, era uma situação muito humilhante para a mulher não poder gerar filhos. E Isabel se sentia de fato humilhada, machucada, ferida, mas ao mesmo tempo a própria leitura nos mostra que ela permaneceu fiel. Mesmo diante daquilo que lhe faltou, diante daquilo que na sua vida era estéril, que não acontecia segundo o desejo do seu coração, esta mulher permanece fiel. Diz a leitura que tanto ela como o seu esposo eram fiéis em tudo, eram fiéis aos mandamentos de Deus. E isso nos ajuda a entender que essa fidelidade a Deus não é porque Ele realiza as coisas que nós desejamos, mas nós somos fiéis a Deus porque reconhecemos que Ele é grande, que Ele é Deus e que tudo aquilo que temos pela Sua graça. E não ficamos diante de Deus numa postura de murmuração diante das coisas que nos faltam, mas ao contrário, num profundo agradecimento daquilo que a nós foi confiado, que a nós foi doado. Olhando para esse evangelho, nós encontramos Zacarias, que se assusta com a presença do anjo. E é interessante porque em ambas as leituras, o anjo ele aparece, e quando aparece, causa temor. Era um aspecto terrível, mas não é o terrível nosso, né? Às vezes nós falamos, aquela criança é terrível. Não, este aspecto terrível como de um anjo do Senhor, ou seja, algo que foge, que escapa da nossa compreensão. Com certeza uma luz, com certeza banhado de uma beleza, algo que nos deixa temerosos. E ao mesmo tempo, o anjo traz uma notícia, dizendo, não tenhas medo, não se detenha na minha aparência, não se detenha no sobrenatural daquilo que você vê, mas acolha aquilo que está sendo anunciado. Se nós fizermos um paralelo de Nossa Senhora, quando o anjo aparece a ela, ela pergunta, ela questiona, mas como isso vai acontecer? Mas ela não duvida da ação de Deus. Ela questiona como aquela que quer entender. Olhando para este evangelho, nós percebemos que também Zacarias questiona, mas ele não questiona como quem quer entender. Ele quer ter certeza da ação de Deus. E quantas vezes nós nos perdemos justamente aqui? Nós queremos ter certeza daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus vai fazer e de como Ele vai conduzir as coisas.
E se eu tenho a certeza, eu não preciso ter fé. Se eu tenho a certeza, eu não preciso de entrega da minha parte. E por isso que Zacarias, ele é recolhido em um silêncio oportuno, um silêncio da graça de Deus, um silêncio para gerar ali em Zacarias, aonde ainda faltava a fé, aonde ainda faltava esta entrega, este silêncio, ele se torna fecundo. E talvez é aquilo que nós precisamos, aproveitar também das oportunidades para silenciar diante de tudo aquilo que Deus já nos revelou, diante daquilo que talvez nós não consigamos entender, porque quantas são, as manifestações de Deus na nossa vida, coisas que são agradáveis, coisas que nós não entendemos, coisas que nos assustam, e aqui está um caminho que nós podemos percorrer, um caminho de um silêncio aonde nós vamos amadurecendo aquilo que foi anunciado, aquilo que foi apresentado, para que depois nós possamos gozar da alegria desta vida nova. Esta esterilidade pode ser tantas coisas na nossa vida, na nossa realidade, daquilo que nós vivemos. Só cada um de nós é que pode, olhando para o nosso coração, perceber aquilo que em nós tem sido estéril. E não é um motivo de rebelião, talvez seja um motivo de dor, mas uma dor que deve ser ofertada a Deus, e é uma dor que o Senhor pode transformar com o seu amor. Então peçamos a graça de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, de sermos livres diante dele e ao mesmo tempo confiantes naquilo que é o seu projeto, que engana o olhar dos homens, que escapa do olhar dos homens, mas que faz coisas que são de fato impossíveis, porque quem conduz a nossa vida, quem conduz a nossa história é o próprio Deus. Então peçamos a Ele esta graça, de que Ele venha gerar também em nós essa vida nova. E por que não aproveitar desses últimos dias, do Natal, próximo ao Natal, de não nos agitarmos, mas ao contrário, fazermos um instante de silêncio, entendemos aonde que o Senhor precisa nascer no nosso coração e transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.